Hoje estamos a falar acerca dos talentos, não é? E porque a semana passada tocámos acerca da importância do tempo. O tempo que Deus nos dá 24 horas por dia, 7 dias por semana. É das coisas mais democráticas que temos no mundo, não é? Ninguém pode comprar, ninguém pode vender. É o que tens que usar, não é? E a pergunta, não é? É realmente esta pergunta. Quando pensamos acerca desta questão de talentos, a minha pergunta é: o que é que estás a fazer com os talentos que Deus te entregou, com as habilidades que Deus te entrega? Estás a viver ao máximo isso? Estás a usar as oportunidades que tens? Na semana passada, quando nós falámos do tempo, nós falámos da importância de nós contarmos os nossos dias de forma a alcançarmos corações sábios. Ou seja, usarmos bem as oportunidades de Deus. Essa foi um pouco que nós falámos. Aquele dia de tempo, não é, que Deus nos entrega, não é? E hoje eu quero que nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus vai falar connosco, não é? E quando pensamos em talentos, às vezes nós não temos que ser cópias de ninguém, não é? Nós não temos que ser como ninguém. Nós temos que ser nós próprios. E é interessante que até quando nós lemos, por exemplo, que a Bíblia fala acerca de nós imitarmos, não é imitarmos alguém, é imitarmos as suas qualidades. Por exemplo, quando fala em Hebreus acerca de imitarmos os nossos líderes, fala imitai a fé. Porquê? Porque cada um de nós tem uma história, tem uma vida, tem uma série de circunstâncias que nos tornam pessoas singulares e únicas. Ou seja, realmente Deus quer que tu sejas tu. Deus quer que tu sejas tu. E eu acho que às vezes quando nós nos comparamos com outras pessoas é sempre mau. Porque ou ficamos orgulhosos porque somos melhores que eles, ou ficamos muito humilhados porque somos muito piores do que eles, não é? Isto é um bocadinho quando vamos jogar futebol, não é? Se nos compararmos com alguns, não é? Ou nos sentimos muito humildes e humilhados, ou então podemos nos sentir um pouco orgulhosos. E o melhor não é isso. O melhor é nós vivermos ao máximo as capacidades que nós temos. Bem, futebol à parte, mas eu tenho uma certa admiração, não só pelo género de futebol do nosso Cristiano Ronaldo, mas pelo que eu vejo de trabalho dele. É uma pessoa que, ainda que possa ser muito talentoso, é uma pessoa que trabalha, que se empenha. E eu acho que isso é muito, não é? Isso faz muita diferença. Então hoje eu queria falar contigo acerca desta importância do talento, não é? O que é que realmente Deus nos entrega? E a primeira coisa que nós percebemos é esta ideia de tu e eu vivemos a chamada de Deus para nós. Vive a chamada de Deus. E esta passagem é uma passagem muito interessante. Vamos estudar um bocadinho mais à frente. Diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado em Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esta é uma passagem que fala acerca dos dons que nós recebemos. E o que é um dom? Não é? O que é um talento que Deus nos dá? É uma pequena definição. Dom espiritual, não é? Esta habilidade é uma habilidade especial. Ou seja, cada cristão tem dons concedidos por Deus e pelo seu Espírito para cada um de nós. Não é? Se tu és filho de Deus, Deus te entregou dons e capacidades. E diz uma habilidade especial do Espírito Santo. Ou seja, dádivas do Espírito Santo para os crentes e não para qualquer pessoa. E diz a seguir: a cada membro do corpo de Cristo. Cada membro tem pelo menos um dom que deveria conhecê-lo e exercê-lo. E depois a seguir, de acordo com a graça de Deus. Não porque tu mereces, não porque tu és bom ou mau, mas porque a graça de Deus se estende para nós. Ela nos entrega e diz ao final para a edificação da igreja. Por isso não é para nosso benefício pessoal próprio, mas é para abençoar outros. É curioso, voltando ao texto que nós vimos ao bocado, vamos ver este texto que é muito interessante. Diz aqui: cada um. Quem é que tem os dons? Nós. Cada um. Toda a gente.
E depois, assim, cada um, depois tem uma palavra interessante, administre aos outros. A ideia de administrar é nós usarmos, mas também sermos administradores, significando que aquilo não nos pertence a nós. O administrador é alguém que cuida de algo que não é dele. Então nós cuidamos daquilo que Deus nos entrega para quem? Administra aos outros. E depois a seguir o dão como o recebeu. Então, o dão que Deus dá é para cada um. E alguns estão a dizer assim, mas eu não tenho dom nenhum. Né? Eu lembro de um irmão que dizia-me assim, eu só tenho um dom, que é o amor. Ele era muito engraçado. O amor, né? Realmente Deus nos dá capacidades. Né? Eu tinha um dom especial para conversar com pessoas, para partilhar a sua fé, e o fazia bem. E depois diz a seguir, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É interessante esta imagem de dispenseiros. Dispenseiros vem de uma palavra chamada dispensa. O que é que existe na dispensa? Comida. Então, basicamente, Deus tem alimento e nós somos aqueles que vão tirar o alimento da dispensa de Deus para administrar aos outros. Não é? E é interessante aqui da multiforme graça de Deus. Depois fala algumas expressões, né, desses dons e depois, ao final, qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Para que em tudo Deus seja glorificado. Ou seja, o final não é nós mostrarmos que somos bons e capazes, mas o final é que Deus seja glorificado, não é? Que Jesus seja glorificado. Por isso há aqui uma chamada muito clara, não é? Que nós podemos viver a chamada de Deus, não é? A chamada de Deus para nós, e não é para alguns especiais. É para todos. Há uma segunda passagem que eu queria trazer para nós nesta tarde, que é a chamada de nós vivemos esta chamada em comunidade. Porque quando nós lemos a carta aos Coríntios, é muito interessante dizer assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados num Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer sérvios, quer livres, quer portugueses, brasileiros. Todos temos bebido do mesmo Espírito. Ou seja, a chamada aqui, o ênfase que o apóstolo Paulo está a querer dar, é uma ênfase de unidade. Mas a ideia, que é muito interessante, é que nós somos um só corpo. Mas um corpo tem muitos membros, não é? Mas a ideia que ele está a querer falar por várias vezes aqui, a ideia de né? Da unidade que deve haver. Não é? Nós somos o povo de Deus. E como membros do corpo de Cristo, não existem membros de primeira classe ou segunda classe, primeira categoria, segunda categoria. Não existem nacionais, estrangeiros, ricos ou pobres, iletrados ou letrados. Mas a ideia que está por detrás é uma ideia de unidade, é uma ideia de que as pessoas estão unidas. Não é? Então, percebemos que não podemos viver uma fé sozinhos, mas temos que viver uma fé e a chamada de Deus em comunidade com outros. E o texto continua e diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não é por isso do corpo. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. A ideia que ele quer falar aqui é da diversidade, da pluralidade. Ou seja, a igreja é um lugar onde há pluralidade de pessoas, de ministérios, de oportunidades. E por vezes damos demasiado destaque a alguns papéis, mas o que ele quer mostrar aqui é que cada pessoa, cada membro do corpo, algum de vocês está disposto a perder algum membro do corpo? Um dedo pequenino? Não. Faz falta. Dizem que até o apêndice por alguma razão não do tema, não sei por que razão. Mas a ideia é que qualquer parte do corpo é importante. E Paulo estava a querer dar esta ideia que sim, nós temos que viver a chamada de Deus em comunidade, em unidade, mas reconhecendo esta pluralidade de Deus. E a última parte que eu acho interessante é
O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós, para que não haja divisão no corpo, mas tenham cuidado igual uns dos outros. De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O que ele está aqui a falar é da interdependência. Imagina vocês terem uma mão que vai num caminho e um pé que vai para o outro. Imaginem que vocês têm uma mão que diz assim: eu sou tão importante que não preciso do pé. Onde é que ela ia? A lá nenhum. Ela ficava parada. Ou seja, o que ele quer mostrar aqui é esta importância da necessidade que nós temos uns dos outros. A necessidade que a Igreja de Deus, que por isso que vive em comunidade, a sua chamada, tem também que reconhecer a importância de cada pessoa. Eu sei que uma das pessoas mais importantes do grupo louvor da nossa igreja é a irmã que faz um pequeno almoço. Não, ela não canta, mas ela faz um pequeno almoço. Ou seja, o grupo de louvor aprecia muito o trabalho dela, não é? Então, ela é aquele elemento que não se vê no grupo de louvor, mas o grupo de louvor sempre gosta de sorrir para ela. Ou seja, há coisas que às vezes nós não vemos, mas que é muito importante. Porquê é que eu estou a ressaltar isto? Porque nesta questão de vivermos a chamada de Deus em comunidade, temos que perceber que o valor de cada pessoa. E há muitos trabalhos que não se veem, e que são muito importantes. Um deles é despejar aquela saca de lixo que há naquele quarto pequenino ali, de vez em quando. Alguns estão a rir e sabem o que é que eu estou a falar. O mais rápido possível, não é? Aquele lugar onde são as falas das crianças, não é? Ou seja, não sabia, nunca despijaste. Ou seja, na verdade há coisas tão simples, mas que podem prejudicar tanta gente, não é? Que se não for feito, toda a gente se vai queixar. Toda a igreja padece. Toda a igreja padece, não é? Porque alguém se esqueceu de despejar um saco, um mero saco, não é? Que uma criança ousou usar nesta manhã. Não, acho que não foi hoje. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que a imagem do apóstolo, que a importância da chamada de Deus, que vivemos em comunidade, valorizamos o trabalho de cada um. Eu penso às vezes quando se vê aquelas grandes firmas de escritórios e grandes empresas, não é? Vê-se aquele pessoal a trabalhar, a suar muito, não é? Há um trabalho por trás daquilo tudo a funcionar. Há trabalho de manutenção do espaço, de limpeza, de cuidar de toda a parte da tecnologia, cuidar de todo, de que o equipamento esteja em ordem. Há muita coisa que às vezes acontece que nós não vemos. Então esta é uma chamada de Deus para nós. E o último ponto que eu queria tratar connosco nesta tarde é a importância de nós vivermos a chamada de Deus também com responsabilidade. E aqui eu queria ler uma passagem que encontramos em Mateus capítulo 25, 14 a 30. Ó Zé, queres ler para nós, por favor? Em voz alta, que é para poder ficar gravado, não é? Mateus 25, 14 a 30. É uma passagem um pouco longa, mas vamos ouvi-la, está bem? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera os 2 talentos, disse: Senhor,
2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, recebia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem, tudo o que tem lhe dará e trará em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é uma história, uma parábola, uma história que Jesus contou, que ilustra bem o que nós podemos ou não fazer com as capacidades, as habilidades, as oportunidades que nos dão. E encontramos aqui 3 pessoas, uma delas a quem foi confiado 5, outra delas foi confiado 2, outra delas a que foi confiado 1. E o que percebemos é que, de alguma forma, um deles não quis usar aquilo que Deus lhe entregou. E, entretanto, o Senhor voltou e fez contas com ele. E o que nos diz aqui é forte. Do versículo 30 diz, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Há algum tipo de tormento para aqueles que, tendo recebido de Deus talentos, dons, habilidades, oportunidades, não estão a administrá-los ou usá-los para a glória de Deus. Porque Deus espera que nós usemos o que Deus nos entregou para abençoarmos outros. Usarmos as nossas habilidades, oportunidades para Deus. Então esta é uma chamada, um despertamento, não é? Um despertamento para nós sermos responsáveis, sabendo que aquilo que nós temos, porque Deus é quem nos entrega os dons, realmente se Ele nos entrega, então eles não são nossos e nós devemos prestar contas daquilo que Ele nos entregou. E Ele espera que nós sejamos responsáveis. Assim, qual é a minha chamada para todos nós nesta noite? Primeiro, procura saber aquilo que tu gostas de fazer. Alguns já sabem, não é? Isso, normalmente nós descobrimos os nossos dons por aquilo que nós gostamos de fazer. Isso é o nosso dom. Falar com alguém mais maduro, um líder da igreja, estudar sobre este assunto, não é? Ver o que é que motiva o nosso coração. Aí possivelmente encontraremos a chamada de Deus para nós. Outra forma é vermos as necessidades da igreja. Vermos realmente quais são as necessidades que a igreja tem e podermos ajudar a servir. É interessante que esta manhã uma pessoa veio falar comigo e lembrou-me uma história do que aconteceu há 7 anos atrás. E veio falar comigo acerca, pastor, como é que aquela ideia surgiu há 7 anos atrás de nós irmos fazer limpeza na casa de pessoas, não é? Para fazer limpeza na casa de alguém, particularmente uma pessoa que já não cuida da casa há muito tempo, e nós visitamos gente muito idosa, onde às vezes os cheiros eram um bocado mau, o que é que precisa não ter os olfatos muito bem apurados, não é? Ou então usamos máscaras. Agora é fácil encontrar máscaras, não é? Usarmos máscaras ajuda, não é? E não é preciso muita coisa. Eu lembro-me de alguns jovens que foram fazer aquilo. Foi um desafio muito grande. Mas foi uma oportunidade de Deus, uma oportunidade para servirmos aqui a cidade, uma oportunidade para abençoarmos muita gente. E lembro-me de várias histórias que aconteceram durante aquele tempo. Não é? Porquê? Porque vidas foram tocadas, porque pessoas se dispuseram a usar a sua vida, usar o seu tempo, usar a sua capacidade. Pegar numa vassoura não é preciso de grande curso, não é? E abençoar alguém.
Também nós, como igreja, temos uma hipótese das pessoas poderem conhecer um pouco o que é que nós fazemos aqui na igreja, que as pessoas podem se voluntariar para fazer. E, claro, começamos a servir logo que seja possível. Não é, às vezes, pessoas que querem, eu só faço se eu conseguir fazer isto. Se não for isto, eu não faço. Tem as suas ideias. Mas, às vezes, é preciso fazer coisas que ninguém gosta de fazer. Estou a lembrar de um episódio, mas às vezes fazemos coisas que nunca pensámos que iríamos fazer, não é? Mas é preciso fazer. E nós devemos ser chamados para isso. É interessante que gostava de terminar para vocês com uma última passagem que encontramos no livro de Efésios. Alguém pode ler para nós a passagem que está ali? Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E a passagem depois continua, muito interessante, porque o que parece que aqui dá a entender é que parte do trabalho dos responsáveis da igreja, que é circunscrito a estes 5 propósitos que estão aí a falar, apóstolos, profetas, feiras, pastores e mestres, é que os santos, quem são os santos? Sejam aperfeiçoados para a obra do ministério. O ministério é o serviço, não é? Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, há uma bênção quando nós servimos, quando nós agimos, nós vamos servir os outros e o corpo de Cristo vai ser edificado. E isto vai resultar em quê? Vai resultar numa fé que está unida, não é? Conhecendo Jesus e também crescendo como Ele. Ou seja, há um papel muito importante quando tu e eu exercemos os nossos talentos, as nossas capacidades, a chamada que Deus fez à nossa vida em comunidade, então nós vamos poder também crescer na nossa vida, crescer na nossa fé, crescer no nosso caminhar com Deus. E parte desse processo, quando nós servimos, é que nos vai ajudar também a ser como Jesus. Por isso eu quero te encorajar hoje, não é? A estar disposto para as oportunidades que Deus coloca diante de ti. Seja ela qual for, grande ou pequena, dizeres que disposto para seres usado por Deus, para abençoar outros.